Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Olha, eu realmente espero que esteja tudo maravilhoso com vocês, tudo bem com vocês, tá? Bom, então, enfim, graças a Deus, a última aula de concordância verbal. Yeah! É aquela coisa tipo assim, Liliane, eu achei que a gente fosse estudar concordância verbal até 2021, né? Não, é a última, juro. Tá? Bom, os últimos casos que ficaram faltando, nós vamos conversar hoje, tá? Lembrando que essa é a quarta aula, isso quer dizer que a gente teve concordância verbal 1, 2, 3 e 4, tá? Bom, mas é importante a gente fazer, gente, com calma, da forma correta, reprisando nas lives depois, justamente para que não fique nenhuma dúvida, né? Nada, olha a roupa toda torta, misericórdia. Para que não fique nenhuma dúvida depois, para que a gente não tenha problemas depois, tá bom? Mas é a última, juro que é a última. Aí nós vamos poder resolver exercício, mudar de matéria, aquela coisa toda, tá? Mas eu já falei pra vocês, é uma matéria grande mesmo, é assim mesmo, tá? Bom, então, tá? O último caso que eu passei pra vocês, que tá na aula 3, tá? Foi o último caso dessa aula 3, que foram os núcleos gradativos, tá? Ok? Beleza, então a gente vai dar seguimento a partir daí. Então, na verdade, gente, a gente vai começar falando de um caso que é o caso do ou e nem. É engraçado quando a gente fala assim, né? Ou e nem. É isso mesmo, é a palavra, o termo ou e o termo nem. É isso que a gente emprega normalmente na construção, tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você empregar o termo ou o termo nem, tá? O que acontece? Se o sujeito for composto, estamos falando de sujeito, tá, amor? Se o sujeito for composto, esse verbo vai ficar no plural, tá? Então, usando ou nem, no caso de um sujeito composto, o verbo fica no plural. Então, por exemplo, rosa ou azul Será que eu uso esse exemplo, gente? Agora vai, né? Vamos lá. Rosa ou azul foram as cores escolhidas para os vestidos da madrinha. Ok, né? Observa qual o sujeito. Rosa ou azul, tá? Rosa ou azul. Esse é o sujeito. Observa que nós temos dois núcleos aí. Um núcleo é rosa, o outro núcleo é azul. E por mais que eu tenha empregado ou aí, tá? O verbo vai ficar no plural, certo? O mesmo vai acontecer, por exemplo, com o nem, tá? A mesma coisa. Por exemplo, nem morango, nem chocolate são sabores que me agradam. Mentira, agrada demais. Mas enfim, nem morango, nem chocolate são sabores que me agradam. Qual o sujeito? Nem morango, nem chocolate. Qual o núcleo? Morango e chocolate. Dois núcleos, tá? Mesmo empregando o nem, o sujeito é composto formado por dois núcleos. Consequentemente, eu usei o verbo no plural. São sabores, tá? Então, quando você usar o ou o nem, lembre-se, pelo amor de Deus, tá? Que, nesse caso, o verbo vai ficar no plural. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui a gente está lidando com o sujeito composto, tudo bem? Com o sujeito composto. Por isso que eu tô núcleo 1, núcleo 2, núcleo 1, núcleo 2. No entanto, tá? Ocorre que eu posso, se assim eu desejar, que apenas um dos núcleos, tá, seja conjugado. E se eu quiser que um dos núcleos seja conjugado, aí o verbo fica no singular. Mas aí você tem que entender, nesse caso,
que a gente está lidando com o que nós chamamos de núcleos excludentes. É chique essa palavra excludentes, né, gente? O que quer dizer núcleos excludentes? Quer dizer, há uma exclusão. Por mais que eu vou colocar dois núcleos aí, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos excluir um. Então, se vamos excluir um núcleo, aí faz total sentido que o verbo fique no singular. Total sentido do mundo, tá? Então, por exemplo, se eu vir e falo o seguinte: Viçosa ou Ouro Preto, tá? Será o destino da nossa próxima viagem. Viçosa ou Ouro Preto será. O que isso quer dizer? Qual o sujeito, Liliane? Viçosa ou Ouro Preto. Ok. Mas observa que essa estrutura que eu estou te mostrando é diferente das anteriores. Liliane, por que ela é diferente? Porque há uma exclusão. Há uma exclusão. Eu vou viajar para um lugar, tá? E esse lugar ou é Viçosa ou é Ouro Preto. Isso quer dizer que um desses dois núcleos aí, ele vai ser o quê? Ele vai ser excludente, tá? Ele vai ser excluído. Então, beleza. Por isso, o verbo fica no singular. Tudo bem? Que é diferente do exemplo que eu dei antes. No exemplo que eu dei antes, por exemplo, nem morango, nem chocolate são sabores que me agradam. Observa que quando eu dei esse exemplo, quer dizer, eu não gosto nem de morango, nem de chocolate. Então não há uma exclusão. Não há uma exclusão. Certo? Ok? Então, por isso, o verbo ficou no plural. Agora, no exemplo de Viçosa e de Ouro Preto, observa o que vai acontecer. Nós vamos ter essa exclusão, então por isso o verbo fica no singular. Tudo bem? Então, gente, deu para compreender? Deu para... Foi? Aí já comecei a fazer careta no vídeo, eu falei que eu tenho que parar com isso. Vamos lá, próximo caso, tá? Emprego de um e outro, tá? Ou, tá? Nenhum, nem outro. É isso, tá? Que a gente emprega normalmente, não só na fala, como em textos escritos também, tá? Então, esse caso, por exemplo, quando a gente tem, né, um e outro, ou quando a gente tem nenhum e nem outro, tá? O que vai acontecer, tá? A concordância verbal no singular, para essas orações, vamos pôr dessa forma, tá? Deixa eu falar uma coisa, a gente trabalha com o singular, mas eu queria que vocês entendessem que gramaticalmente não é errado o uso no plural. Menino, o que você quer dizer com isso? Né? Eu quero dizer que preferencialmente nesses casos utiliza-se o verbo no singular. Preferencialmente, é preferência, amor, tá? Isso não quer dizer que se você colocar no plural vai constituir um erro gramatical. Não. Só não vai ser uma escolha tão usual, tão comum. É isso, só isso, tá? Então, por exemplo, tá? Nem um nem outro decidiu sobre o que irão fazer no trabalho. Nenhum nem o outro decidiu, tá? Observa, eu coloquei o verbo no singular. Por quê? Porque é o mais comum, porque é o mais usual, tá? Ok? Liliane, será que isso tem a ver com aquela ideia do caso anterior, né, de ser excludente? Não necessariamente, porque observa que nós usamos nenhum e nem o outro.
Quer dizer, só se for excluir, foi a tudo, entendeu? Não necessariamente. Mas entenda que se você decidir colocar no plural, também não está errado. Só não é usual. Ah, como assim não é usual? Explicar-vos-ei, tá? Pode ser nenhum e nem outro decidiram sobre o que irão fazer no trabalho. Tudo bem? Então você pode usar o decidir. Não tem problema. Ah, então quer dizer que pode os dois? Sim, pode os dois, sem problema nenhum. Mas um é mais comum, outro é menos comum. Fato. Coisas que acontecem na língua portuguesa, né, gente? Bom, e aí, por exemplo, um e outro escolherá o que vamos cozinhar. Observa, aqui eu usei, né, digamos assim, a estrutura mais usual. Então, escolherá tá no singular, tá no futuro, mas tá no singular. Ah, Liliane, quero usar no plural. Um e outro escolherão o que iremos cozinhar. Ok, sem problema nenhum. Então, você escolheu a estrutura menos usual. Tá bom, direito seu, amor. Vida que segue, morre por isso não, tá? Bom, o próximo caso, tá? Seriam os núcleos unidos com... Que engraçada essa estrutura, mas é isso mesmo. Os núcleos unidos com o com. Com o termo com, tudo bem? Quando a gente utiliza os núcleos, né, do sujeito, amor, núcleo do sujeito, e eles são unidos com o termo com, é claro, você já sacou isso de cara, que o verbo vai ficar no plural. O verbo tem que ficar no plural, né? Então, por exemplo, a mãe com a filha cozinhavam o almoço. Sujeito, a mãe com a filha. Núcleo, mãe. Núcleo, filha. Sem nenhuma ideia de exclusão. Na verdade, ideia de adição. Certo? Verbo no plural. Tá? Então, quando você usar esse com aí no sujeito composto, vai dar ideia de adição. Então, o verbo vai ficar no plural. Certo? Beleza. Mas como trata-se de língua portuguesa, né? Para toda regra tem uma ressalva, não tem jeito, tá? Eu preciso te dizer que o verbo, ele pode ser conjugado também no singular se a frase desejar dar um destaque. Um destaque a um dos núcleos. Eu posso? Claro que posso, tá? Por exemplo, a mãe com... Aí eu vou inverter, porque depois eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, a filha com a mãe cozinhava o almoço. Então eu quero dar destaque. Mas eu quero dar destaque para quem? Para a mãe. Por isso eu inverti, tá? Por exemplo, no meu caso, eu não cozinho nada, gente. Eu não cozinho nada. Eu me esforço para fazer uma omelete. Aquilo ali para mim é insano, é uma coisa que só pessoas, digamos assim, abençoadas, ungidas por Deus conseguem fazer, porque eu não consigo. Eu já consegui queimar ovo cozido. Daí você imagina como eu sou muito ruim mesmo cozinhando. Mas, no entanto, por exemplo, minha mãe cozinha muito. Cozinha demais. Nossa Senhora, aquilo ali é um absurdo, né? Meu irmão também. Eu fui aqui, mas acontece, enfim. Então, eu criei essa estrutura, por exemplo, né? A filha com a mãe cozinhava o almoço. Eu dei destaque para a mãe, porque a filha tá ali, né? Meio de coadjuvante, entendeu? Meio trabalhando como Louro José. Quer dizer, eu dei destaque para um dos núcleos, tá? E eu super, ultra, mega posso fazer isso se eu quiser, né? Ah, Liliane, mas se eu fizer, por exemplo, uma estrutura dessa, o corretor vai saber? Claro que vai, gente. Vai. O corretor é formado em letras, ele tem formação gramatical, ele sabe que você quis dar destaque aquilo ali. É óbvio. No
entanto, se você quiser deixar claro que as duas estavam trabalhando juntas, que elas estavam cozinhando juntas, você vai usar o verbo no plural, o corretor vai saber também, tá? Então não se rasgue por isso, ok? Tranquilinho. Bom, eu preciso falar para você sobre expressões correlativas. Eu sei. Lá vem aqueles nomes de novo, né, Liliane? Expressões correlativas, né? Sim. O que são expressões correlativas, gente? Por exemplo, não só. Vocês usam, tá? Mas também. E usa demais em redação, mas também. Não somente, tá? Mas ainda, por exemplo. Eu vou colocar todas para vocês aqui do lado. Isso são expressões correlativas, tá? Viu? Vocês conhecem. Vocês talvez não estejam associando o nome à pessoa. Ou melhor, o nome à expressão. Tá? Ok. Quando a gente tem uma expressão correlativa, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer que o verbo vai ficar no plural. Tudo bem? Verbo no plural. Então não tem problema. Não só a chuva, por exemplo, mas também os relâmpagos causaram medo à população. Então observa, olha, eu usei o não só, usei o mas também, as duas são expressões correlativas e coloquei o verbo no plural. Causaram medo à população, tá? Observa, a ideia de adição aí tá nítida, né? Chuva e relâmpago. Deu ideia de adição, sempre, tá? Bom, então você vai colocar o verbo no plural, tudo bem? Seguinte, olha... Mas observa que a gente está lidando com o sujeito composto. Com o sujeito composto, tá? Agora, quando, né? Eu tenho uma estrutura e essa estrutura deixa de ser um sujeito composto, ela deixa de ser, tá? O que vai acontecer? O verbo vai ficar no singular. Porque uma das expressões correlativas vai passar a funcionar como adjunto adverbial. Tudo bem? Então, por exemplo, o padrasto com o enteado construiu um galinheiro. Foi o que deu. Então, o padrasto com o enteado construiu um galinheiro. Ó, observe então. Isso quer dizer que o verbo está no singular. Se o verbo está no singular, nesse caso, construiu, tá? Entenda que, nesse caso, com o enteado vai funcionar como um advérbio adverbial de companhia. Porque eu optei por colocar o verbo no singular, tá? Então, deixou de ser sujeito composto. Um dos núcleos deixou de pertencer ao sujeito e passou a ser adjunto adverbial. Agora, se eu coloco o verbo no plural, isso quer dizer que eu estou tendo um sujeito composto. De boas? E não menos importante, mas o último caso, enfim, tá? Que seria o que nós chamamos de aposto recapitulativo. Tá? Liliane, mais um desses nomes? É tranquilo, gente. Esse tipo de aposto é quando você sintetiza todos os elementos que tu mencionou antes. Você sintetiza todos eles, tá? E aí tu junta tudo numa coisa só. É isso. Liliane, como assim? Por exemplo, canetas, réguas, lápis de cor, marca-textos, tudo, observa, olha, tudo o que estava no meu estojo sumiu. Esse tudo aí, ó, é um aposto recapitulativo. Por quê? Porque ele está se referindo às canetas, né? Eu nem sei o que eu falei, caneta, régua, né? Marca-texto, que eu mencionei antes. Então, se eu vou juntar tudo numa coisa só, eu vou falar tudo. Ué, amor, o verbo vai ficar no singular. Ué, Liliane, por que vai ficar no singular? Porque vai concordar com tudo.
Simples assim. Não é? Ok, então é fácil esse aí. Então, yupi! Acabamos concordância verbal. 4 aulas depois, né? Olha, lembra sempre de uma coisa. Eu vou entrar em seguida com vocês. Vamos tirar dúvidas sobre isso que a gente conversou, tá? Qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade para poder mandar mensagem. Fica à vontade para poder me perguntar, tá? Na live em seguida, certo? Eu só vou pedir para que não fiquem com essa dúvida, tá bom? No mais, que vocês tenham uma semana abençoada. Abençoada, que Jesus abençoe muito a semana de vocês. Que vocês tenham muita paz, muita tranquilidade, muita firmeza no propósito de vocês, tá bom? Muita paz. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente, se Deus quiser. Tchau, gente. Se cuidem.